Vamos apresentar aqui um exemplo simples de regressão usando redes neurais com keras, tá? E esse exemplo, ele está utilizando, eu peguei de um livro de redes neurais, eu sempre esqueço o nome do livro, eu vou olhar aqui rapidinho para ver qual é, mas é um exemplo que ele tem uma tabela com algumas informações de pessoas, né? E a ideia é que a gente pega essa tabela para fazer o exemplo de regressão. Então, na regressão, basicamente, a gente quer identificar um valor, né? Então, esse livro é o Applications of Deep Neural Networks with Keras, do Jeff Hinton. E ele é professor, acho, da Universidade de Washington, algo do tipo. Ele colocou esse livro dele lá no Archives, não sei se fala assim, Archives, né? É aquele ARXIV, aquele site que você coloca produção acadêmica. E aí eu estou fazendo alguns vídeos estudando o livro dele, que eu achei interessante a abordagem dele, que é bem prática, e fazendo alguns exemplos para poder treinar também. De qualquer forma, vamos lá. Então, na regressão, ele vai encontrar um valor real, a saída é um valor real, e a gente precisa tomar bastante cuidado com a métrica que você usa para avaliar a sua regressão. Então, no caso aqui, ele faz um exemplo que ele usa a raiz do erro médio quadrático, né? É o RMSE. E aí a gente vai ver como é que ele faz isso. É um exemplo bem simples, tá? Então, são três partes, basicamente. Então, a primeira parte aqui, a gente tem toda a parte de pré-processamento do dataset. Então, ele pega... Eu nem vou olhar aqui as bibliotecas, porque eu vou colocar um link lá, você pode baixar o código e depois ver direitinho. Então, assim, ele pega aqui o dataset, ele tem um site, tem vários datasets lá, dos exemplos que ele usa. Então, ele usa o ReadCSV para fazer isso. E aí ele precisa tratar alguns campos desse dataset. Então, são alguns campos que ele vai fazer um tratamento, que ele usa o próprio Pandas para fazer esse tratamento. Então, basicamente, tem alguns campos que são categóricos, como esse Job, Area, Product. Então, a ideia é que ele troque esses campos categóricos por vários campos que a gente chama de dummies. Então, por exemplo, Job. Vamos supor que o Job tivesse três categorias: advogado, engenheiro, médico. Então, ele vai substituir essa coluna, né, que tem essas três categorias, e vai colocar três colunas: job, underline engenheiro, job, underline médico, job, underline advogado. Para cada amostra do dataset, só vai ter um dessas colunas que vai estar com valor 1, a outra vai estar com valor 0. Tá? Então, é uma codificação chamada codificação one hot. Né? Só tem um valor em nível lógico alto. Né? E aí, ele joga fora a tabela job, porque ele vai precisar. Então, ele faz isso com job. A mesma coisa ele faz com area, né? Vocês podem dar uma olhadinha depois nesse código que ele faz aqui, né? Eu explico nos outros vídeos também. E a mesma coisa ele faz com product. E aí tem uma coluna que tem valores faltando, né? E essa é a coluna income. Income é a renda da pessoa, né? Então, o que é que ele faz? Ele calcula a mediana dessa coluna e aí ele substitui os valores que não estão disponíveis, esse fill NA, né? Esse NA é de not available, fill é de preencher, ele preenche com a mediana. Isso aqui é só para ele poder processar os dados. Além disso, tem alguns dados, né, algumas colunas que são campos reais. O próprio income, aspect, save rate, subscriptions. E aí o que ele faz? Ele vai standardizar esses intervalos usando lá o z-score. Então, basicamente, ele pega, eu acho que é a amostra menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, você vai achatar esses valores dentro de 0 a 1, né? E aí fica melhor para a rede neural ser treinada. Então, essa primeira parte é só ele pegando o dataset, processando o dataset para deixar os dados já no ponto, né? Então, aqui ele pega os dados, nessa aqui, ó, o que ele faz, né? Ele pega as colunas, né? Esse x-column, ele tira duas colunas, que é a idade e o ID, porque o ID não precisa, e a idade é o valor que ele quer descobrir. Ele vai fazer uma regressão, vai descobrir a idade da pessoa a partir dos outros dados. E aí ele pega os valores dessa coluna, joga numa variável que ele chama de x. Aqui eu fiz só uma conversão de tipo para ficar no nível do tipo do NumPy, porque às vezes dá problema isso aqui quando eu tento rodar. Tá? Quando eu faço isso não dá problema. Mesma coisa no y, que a coluna que ele vai estar avaliando é essa coluna idade, age, né? E ele também converte por NumPy. E aí ele vai dividir o dataset em treino e teste, usando essa funçãozinha aqui, train test split. A gente importa lá em cima. Então, ele vai gerar o X de treino, o Y de teste, o Y de treino, o Y de teste. Né? Então, a minha entrada é saída de treino, entrada e saída de teste. E faz a divisão utilizando 25% para treino
E aí ele tem aqui uma semente que ele utiliza para gerar os números aleatórios, que inicia com 42. Todos os exemplos iniciam com 42. Tá? Depois disso, a gente tem a rede neural em si. Essa rede neural é uma rede neural utilizando Keras, modelo sequencial. Então ele cria 3 camadas. Primeira camada com 25 nós, ativação Hello, e ele usa esse inicializador de kernel Random Normal. Segunda camada também 10 nós, ativação Hello, e a última camada só tem um nó, porque aqui é o problema de regressão. Tá? E aí ele manda compilar a rede, e ele usa, né, como métrica o erro médio quadrático, e o otimizador é um otimizador adaptativo chamado ADA. Ele coloca um early stopping, ou seja, ele vai treinando, e quando ele encontrar um valor, né, aqui do erro de validação abaixo, né, o erro de validação começar a não melhorar muito, ele dá uma parada e depois devolve para a gente o melhor resultado. Tá? E aí o modo ponto .fit para fazer o treinamento, passando o x-treino, o y-treino, e usando os dados de validação x-teste e y-teste. E por fim, né, ele calcula a métrica aqui de performance, que é ele faz as predições usando o x-teste, tem aqui as predições, e aí ele usa aqui esse mean squared error para calcular o erro médio quadrático, e depois tira a raiz dele. Aí isso vai dar o meu RMSE, que você pode utilizar para ficar fazendo comparações de diferentes modelos. Eu vou rodar aqui só para ver como é que fica, até para ver se roda de verdade. Ele começa a rodar, começa as épocas. Ele para antes, porque ele dá uma... Quando o erro de validação começa a estagnar, e chega no platô, ele dá uma parada. Né, quando ele para de melhorar. Então ele parou aqui, recuperou o melhor, né, então early stop, recuperou o melhor, e calculou aqui o RMSE, que aí você poderia utilizar essa métrica para comparar, né, entre diferentes modelos, né? E é basicamente isso.